Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Eu espero que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E abra somente o seu coração para que Deus fale com você. Bora lá? Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo seu amor, graça e misericórdia derramada sobre nossas vidas mais uma manhã. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Pai cuidadoso, um Pai amoroso, um Pai que transforma as nossas vidas nos pequenos detalhes, um Pai repleto de amor, de misericórdia e de perdão. Como somos gratos pela tua presença em nossas vidas. Como somos gratos por estar conectados contigo, por estarmos cheios do teu Espírito e por isso sentirmos a tua presença. É maravilhoso. É maravilhoso saber que além desta vida existe uma eternidade contigo, existe uma eternidade na tua presença, existe um local separado para nós para vivermos para sempre diante do Senhor, e como nós adoramos isso. E como o meu coração anseia, Senhor, por esse dia, anseia pela sua volta, desejando estar na tua presença, face a face. Louvado, engrandecido seja o Senhor. E como somos gratos, porque mesmo aqui com este corpo mortal e pecador, o Senhor permite estarmos em tua presença. O Senhor permite sentirmos a tua presença. O Senhor permite muitas vezes visualizar o teu reino e visualizar a tua presença, visualizar a tua glória, a tua graça. Como somos gratos a isso. Como somos gratos, Senhor, por ser reconhecidos como filho do Senhor. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, o único santo, santo, santo e digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido. Nós desejamos demais, demais a tua presença, desejamos demais viver para o Senhor, porque a honra e a glória é para ti, porque é maravilhoso sentir a tua presença e viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Nós não queremos nunca mais, Senhor. Eu não desejo nunca mais estar distante de ti. Eu busco, Senhor, todo dia estar em santidade, porque minha alma clama pela tua presença. Minha alma clama por aquilo que os meus olhos ainda não viram. E ela sabe para onde está indo, e o meu coração, e minha mente, e os meus olhos hoje também desejam saber, e desejam a tua presença. Nós te louvamos, te exaltamos por tudo, Senhor, tudo que o Senhor tem feito. Te peço, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso país, pelo seu governo e pelas pessoas, Pai, que o Senhor vai levantar para este avivamento final, que essas pessoas comecem a despertar, comecem a amadurecer, para que possamos proclamar o evangelho do teu reino a todas as nações, para que assim o teu povo desperte e comece a viver segundo a tua graça e segundo o teu perdão. Seja também com Jerusalém, trazendo paz para aquele povo, trazendo paz para aquela nação, trazendo um reencontro contigo verdadeiramente, para que eles também vivam este avivamento e descubram e reconheçam Jesus como Messias, para que o teu reino venha e para que possamos reinar e viver contigo para a eternidade. Nós te louvamos e exaltamos. Espírito Santo, eu te clamo nesta manhã, vem com o teu poder ministrar aos nossos corações, para que o nosso espírito e a nossa alma fiquem cheios e alimentados da tua palavra, para que o nosso corpo possa desfrutar de
tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, ministre através do seu evangelho, que haja uma compreensão, que haja uma nitidez, que haja transformações em nossas vidas através da leitura da tua palavra. Seja, Senhor, com a nossa família, seja com os nossos familiares, aqueles que aqui não estão, que o Senhor venha tocar seus corações, que o Senhor venha despertá-los, que o Senhor venha aumentar esse desejo, essa vontade de ouvir e aprender da tua palavra. Que o Senhor derrame, Pai, uma sede, uma fome da tua palavra, que eles não consigam, Senhor, ficar dormindo, e sim que o Senhor desperte-os para uma nova vida, desperte-os para um novo dia, desperte, Senhor, essa sede e essa fome de buscar e de conhecer a tua palavra, para que o Senhor seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado e para que o teu reino seja proclamado. Nós te louvamos e te exaltamos, seja também com os nossos familiares, que o Senhor também esteja despertando eles, que o Senhor esteja transformando a vida deles para a honra e para a glória do teu santo nome. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor derrame o dom de cura sobre eles, que o espírito da cura passeie sobre a vida deles e que a tua vontade seja sempre soberana, Pai. Mas se for possível, cure, Pai, e que essa cura não seja só cura física, mas que também seja uma cura da alma, uma cura espiritual, uma cura para a transformação e testemunho do teu nome para a honra e glória do teu santo nome, Pai. As famílias que estão destruídas, as famílias que estão quebradas, que o Senhor restaure, que o Senhor restitua, que o Senhor transforme a ira em amor, que o Senhor transforme, Senhor, os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e que haja um renovo, um novo fôlego de vida, e que toda seta, Senhor, de Satanás caia por terra, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor de toda honra e de todo louvor. E para isso, as nossas famílias precisam estar baseadas nos princípios da tua palavra. Nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é misericordioso, perdoa os nossos pecados e venha restaurar e restituir as nossas vidas e as vidas daqueles que amamos. Abençoa, Senhor, as pessoas que já conhecemos e abençoa também, Senhor, as pessoas que ainda vamos conhecer, aquelas que o Senhor vai colocar em nossas vidas, que elas possam ser bênção em nossas vidas, assim como nós possamos ser bênção na vida destas pessoas. Já prepara os seus corações, assim como o Senhor já tem preparado os nossos corações. Revela-nos, Senhor, o desejo do teu coração, o que o Senhor tem planejado para nós, quais são os teus sonhos para que possamos viver segundo a tua vontade, viver segundo o teu querer, viver os teus sonhos aqui nesta terra, com força, com poder e com a ousadia do teu Espírito para este tempo. Em nome de Jesus, Senhor, seja conosco no resto desse dia e continue a ministrar aos nossos corações através da tua palavra, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre e sempre, Senhor. Nós te amamos e te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia, Marisa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Tudo bem. Delei. Amém, bom dia. Vamos lá, então, a gente está lendo Mateus, capítulo 4. Bom dia, Fabiana. Falei bom dia, bom dia. Tá. Bom dia. A tentação de Jesus. A seguir, então a gente teve ontem o batismo, né? Jesus foi até João Batista e foi batizado por João Batista. E essa história, Mateus continua relatando o que aconteceu logo depois, né? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então,
O tentador aproximou-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. E o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se, prostrando-me, você me adorar. Então Jesus lhe respondeu, lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vou pausar aqui e bora lá. Cara, é muito bom a gente ver e prestar atenção nas palavras. Eu vi uma mensagem uma vez e eu achei muito bom. Nem todo mundo que te leva ao monte quer o seu bem, nem todo mundo que te traz ao deserto quer o seu mal. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ali é um momento de crescimento, é um momento de passagem, é um momento. Peraí, repete de novo, por favor, bem devagar, para entrar na minha mente, alma, coração, espírito. Que nem todo mundo que te leva ao monte, que parece que é um lugar bonito e desejoso, quer o seu bem, e nem todo mundo que te leva ao deserto quer o seu mal, né? Porque aqui o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, para que ele crescesse, para que houvesse aquele momento ali, e como para a sua santificação, né? Aquele momento, aquela passagem, porque é neste momento que Jesus começa o seu ministério, né? A gente tem essa visão de Jesus Deus, mas a gente precisa lembrar que ele também era homem, né? Então ele precisava, como a palavra do jejum é sacrificar a carne dele, né? Os desejos dele, porque ele era um homem. E aí, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, a palavra ela deixa entender que Jesus ele tomava água, ele hidratava o seu corpo. O jejum dele foi de comida e não da hidratação, né? E então foi tentado. E é bem interessante que eu vejo assim que o diabo, ele não tinha muita certeza se esse cara aí que foi batizado, que nasceu aí, que ele era realmente o filho de Deus. Então ele resolveu colocar a prova, resolveu tentá-lo. E aí ele fala: se você é filho de Deus, se você tem todo esse poder de ser o filho do Pai, porque existe uma ideia e uma visão de que antes de Jesus nascer e se tornar carne, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles eram um só. Eles eram três em um. É bem. A minha mente às vezes buga pensando dessa forma, mas que existe a ideia de que Satanás invejou o trono que era de Jesus por não ver ninguém lá, porque Jesus, Deus e o Espírito, eles ainda eram um em três. É meio complicado. E aí Jesus começa a confrontar Satanás com as Escrituras, com a palavra, né? E ele usa o que está em Deuteronômio 8, né? Que nem só de pão viverá o homem. E então o diabo leva ele para a cidade santa, coloca ele lá no pináculo, no mais alto, e tenta ele de novo. Ah, você joga daqui, você não é o filho de Deus? Se você é filho de Deus, você vai se jogar e eles vão te salvar. Aí o que o diabo faz? Ele usa as Escrituras. Ele usa o que está em Salmo 91, 11. Ele usa o que está em Salmo 91, 11 e 12.
E aí Jesus também, de novo, usa as escrituras que fala que a gente não pode tentar ao Senhor, né? Não pôr à prova, que está em Deuteronômio 6,16. E aí, de novo, aí agora o diabo leva ele para onde? Para o monte, para o lugar mais alto, um local onde ele pode ver todas as terras. Você imagina, Deus levou Abraão para o monte, no lugar alto, e falou: Abraão, olhe, aonde os teus olhos alcançarem, essa terra será sua e de toda a sua geração. E Satanás, por ter enganado Adão e Eva, ele era o príncipe de toda aquela terra. Tudo aquilo pertencia a ele. E aí ele fala isso, tipo assim, isso tudo é meu. Esse reino pode ser seu, se prostrado me adorar. E aí então Jesus o manda embora e fala que só o Senhor é digno de adoração. E ele usa de novo Deuteronômio 6:13. E com isso Satanás o deixa. E aí vieram os anjos e serviram ao Senhor. Cara, isso é maravilhoso. Hein, Éder? Não interrompendo você de novo. Aquilo que você falou agorinha, quais é três em umas três palavras que você falou? É Pai, Espírito e Santo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, tá. É uma Sim. trindade, né? Se você Isso aí que pegar... você falou assim, você falou isso aí buga a cabeça da gente, você quer dizer, né? É Pai, porque, Espírito e ao Santo. mesmo tempo, eles são três e são um só. Uhum. Pai, né? Eles são conectados, né? Então, Isso. desde a eternidade, desde sempre, eles são três e eles são um só. Então, é isso que dá aquela bugada, sabe? Às vezes, pelo menos na minha Pai, mente. Espírito, né? Pai, o Filho e o Espírito Pai, Santo. Filho. Ah, tá. Pai, Filho. E aí, por exemplo, eu acredito na Trindade. Existem muitos evangélicos que não acreditam na Trindade. Assim como os judeus não acreditam na Trindade. Eles acreditam no Deus, no Deus Pai e no seu Espírito apenas. Continuando, versículo 12, de Mateus 4. Deixa eu falar um pouquinho também. Aí eu vi uma pregação uma vez que o pregador ele falava que Jesus disse, como que é? Nem, não e vai-te. Eu achei muito interessante, né? Para a gente lembrar sempre disso nos dias atuais, né? Nós somos tentados de diversas, de várias, de muitas maneiras, né? Então, se a gente lembrar sempre dessa passagem, nem só de pão, não tentarás o Senhor teu Deus e vai-te, né? Está sempre repreendendo disso. Acho que é muito importante fixar bem isso. Muito legal essa passagem. O começo de ministério na Galileia. Mateus 4, versículo 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, se situando à beira-mar, na região de Zebulon, em Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, de 1 a 2. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Então, Jesus, de novo, eu gosto muito da ideia de Mateus, como a gente falou. Mateus, ele tenta deixar bem claro, né, porque ele escreveu o evangelho para que os judeus fossem convertidos através das suas escrituras. Então, ele deixa bem claro sempre o que Jesus fez era para cumprir o que estava escrito nas escrituras. Então, ele fala assim: ó, agora Jesus, depois de saber que João Batista tinha sido preso, ele volta para Galiléia. Ele vai para tal região,
porque estava lá em Isaías, aquele livro que vocês têm, que isso ia acontecer com o Messias. Então, tipo assim, ele está o tempo todo tentando mostrar ao povo judeu o Cristo, o Messias, né? E aí a gente termina esse período ali no versículo 17, Jesus pregando. E qual que era a sua mensagem? Arrependimento. Volte para o caminho. Volte para onde Deus te mostrou. Volte às primícias. Volte a cumprir o que Deus te deu. Volte a santificar-se. Volte a buscar o Senhor. Arrependa-se do que você está fazendo e volte para o Senhor. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus está vindo. E aí Jesus chama por 4 pescadores. Mateus 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu os outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. É bem interessante que, quando a gente ouve esse relato, pelo menos na minha mente vem lá o que está ou em Marcos ou em Lucas, quando fala ali da situação, né, que Jesus manda Pedro jogar a rede para o outro lado, e aí saem os peixes. Então, não parece que foi simples assim, chegou um cara desconhecido e falou: ó, me segue aí. Não, Jesus, ele fez um milagre. Jesus, ele mostrou quem ele era para esses discípulos. E eu acho bem interessante quando a gente vê ali um exemplo da série do The Chosen. Tanto Pedro como André, João e Tiago estavam juntos, estavam ali perto, né? Então, quando o barco de Pedro se vira de tanto peixe, João e Tiago vão ajudá-los, né, com esses peixes, e o pai deles também, né? E aí, quando Jesus os chama, eles vão todos junto com ele ali, e aí quem fica cuidando de tudo ali é o pai de João e de Tiago. Jesus ensina e cura muitas pessoas. Versículo 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E aqui a gente tem Jesus cumprindo, né, o seu ministério e mostrando sinais de quem ele era e mostrando ao seu olhar misericórdia pelas pessoas, né? E como isso é maravilhoso. Mas eu me preparo aqui que ele ia nas sinagogas pregando o evangelho do reino. Então ele pregava sobre o reino de Deus, pregava sobre o reino vindouro, ele pregava sobre o que Deus ensinou para os povos da antiguidade. Ele ia na sinagoga, e na sinagoga ele ensinava as escrituras, e ele usava essas escrituras para ensinar o reino. E a gente parar para pensar, veio aqui agora na minha mente, o reino de Deus, o que ele deseja quando ele separa o povo no Êxodo? Em Êxodo 19, 5 e 6, ele fala para Moisés: agora eu vou fazer deste povo, nessa terra que me pertence, sacerdotes reais.
e aí o povo não permite que isso aconteça porque ficam com medo, porque não estavam prontos, porque não estavam preparados. E aí a gente vê o evangelho do reino sendo pregado o tempo todo sobre isso. Para pensar. E aí, quando a gente vai lá em Pedro, já lá para frente, Pedro fala que seremos nação santa, sacerdócio real. Quando a gente vai em Apocalipse, ele conclui e fala: agora existe vocês são reinantes, vocês são sacerdotes reais do Deus vivo. Então, o evangelho, eu vejo uma parte, né, não completando toda, mas uma parte do evangelho do reino é isso: transformar todos nós em sacerdotes reais. E o que é o sacerdote real? É aquele que adora o Senhor face a face. Todo mundo em silêncio, a gente vai para o 5. Eu quero falar nessa primeira parte aqui da tentação. Eu ministro para crianças, né, na escola da EBD. E aí eu estava me perguntando, a gente chegou nesse ponto aqui sobre falar sobre a tentação de Jesus. E aí eu falei: meu pai, como é que eu vou? Porque a gente tem que procurar palavras que cheguem diretamente a eles, né? Outro tipo de abordagem. Você tem que, da melhor forma possível, encontrar palavras que eles compreendam, e é sempre de acordo com a faixa etária. Então, a faixa etária minha é de 8 a 9 anos, né? Tem um só que tem 10, então tem que ser uma linguagem mais facilitada, né? E aí, vendo assim a tentação de Jesus, eu fui lá procurar sobre o que é estar no deserto, né? Porque, como você disse, é dele 100% homem, 100% Deus, né? E aí eu vi algumas explicações que é um lugar muito difícil, que não tem muitas coisas, então fui procurando assim para exemplificar para eles o que é estar no deserto, né? E ali naquele momento Jesus estava no limite, né? No limite das condições humanas dele, da questão da fome, o que é essa questão da fome, de estar com fome, o que causa isso no organismo, né? Essa abstinência de comida. Então, né, e que causa fraqueza, muitas vezes o cérebro ele começa a não funcionar da forma que necessita para que a gente possa expressar o pensamento. E aí eu fui abordando dessa forma. Então, eu disse para eles assim que Jesus estava no limite na questão física e humana, né? Mas ele estava forte em Deus, porque ali ele não ficou de bobeira no deserto, né? Ele estava orando e jejuando, buscando ao Pai, diretamente ligado com eles. E aí na questão, quando entra na questão da tentação propriamente dita, né? Eu disse para eles que quando a gente está firme, forte em Deus, buscando ao Senhor a palavra de Deus, né? Orando, jejuando, nós ficamos, sim, fortalecidos no Senhor, né? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Então, essa questão de buscar. Aí eu falei para ele, a gente tem que, sim, buscar estar fortalecidos no Senhor a cada dia, né? Então, essa passagem da tentação me fala sobre isso, sobre buscar a presença de Deus para poder resistir à tentação. Aí eu disse para ele que tentação é um convite ao erro, que todos os dias, sim, Beth, a gente é convidado ao erro, né? A gente é convidado. Só que a gente aceita esse convite, a gente tem essa possibilidade de aceitar ou não esse convite, né? Falei para eles que a gente tem que buscar estar fortalecido em Deus e não aceitar os convites errados que recebemos. Muito bom. Aqui eu tenho até um comentário
bem interessante. Fala assim: a tentação vem a nós de diversas formas. Uma fofoca interessante, praticamente implorando para ser passada adiante. Suas colegas de trabalho ou filhos levando ao fim da sua paciência. Imagens em filmes que você jamais deveria permitir-se ver. Provavelmente você conhece a sua fraqueza pessoal, mas você sabe como lutar com ela? Quando Satanás tentou Jesus, este lhe respondeu com a palavra de Deus. Combateu a tentação confrontando as mentiras de Satanás e depois firmando-se na verdade divina. Você pode utilizar essa estratégia apenas se conhecer a palavra de Deus. E essa é a única arma certeira contra a tentação. Então, não adianta querer vencer a tentação se não conhecer a palavra de Deus, né? Que é o momento que nós estamos tendo agora, nos preparando para vencer, sempre. O que me chama a atenção é no versículo 6, quando ele fala, né? Se tu és filho de Deus. Então ele coloca à prova a identidade de Jesus. No batismo, Deus tinha dito, né? Meu filho amado. Então, quando nós não sabemos da nossa real identidade, o diabo tenta, o tentador, achei interessante ali, o tentador, ele coloca à prova. E a gente tem visto também, nesses tempos, o que o diabo tem, o que o tentador, né, tem tentado é na identidade, né? Então a criança já nasce, não, ela já não nasce mais homem e mulher, né? Já começa ali. Então já começa a ter confronto de identidade. E eu vejo ali essa parte ali, da parte da identidade, quando realmente sabemos e mostramos para os nossos filhos quem nós somos em Jesus, o diabo ele pode até tentar, mas nós vamos ter a autoridade que o Senhor falou ali no 10. Vai de Satanás, porque, né, está escrito. Então você dá uma ordem. E daí eu fico pensando também, né, o Senhor poderia ter feito, ele ter dado essa ordem para ele no começo. Jesus poderia ter falado, Satanás, sai daqui, porque ele foi tentado, Jesus foi tentado no mundo do diabo, né? O mundo já é do maligno. E Jesus estava ali no mundo, né? Como carne, como ser humano, e mesmo ali, mesmo ele estando ali, o diabo já tinha perdido, porque o Senhor não caiu na tentação dele, né? Ele estava com fome depois de jejuar, e na fraqueza ali, né, da fome, ele aparece, e começa a fazer essa prova com o Senhor. E o Senhor sabendo a real identidade dele, isso é maravilhoso. Então, isso fala muito forte ao meu coração, quando nós sabemos quem realmente somos em Jesus, é poderoso. Existe uma força imensa. No 19, ele fala também, me chamou a atenção, quando ele fala para os irmãos, né? Vinde a mim, vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. Então eu vejo que aqui nesse versículo, o Senhor ele vai nos capacitando, né, para que nós possamos ser pescadores de homens. Então é ele que vai capacitar, e aí aqui ele deixa muito explícito para mim. No 24, ele fala ali, né, que ele cura, né, as pessoas enfermas, os endemoniados, paralíticos, e ele está cumprindo o propósito para que ele foi chamado ali, né? Jesus estava curando, e que nós possamos também buscar qual é o nosso propósito, qual é o nosso real propósito. Porque quando nós fomos fomos criados pelo Senhor, o propósito foi feito primeiro.
Olha a importância de nós termos realmente, mas não ficar, porque antes eu era meio paranoica com essas coisas. Eu ficava pensando, né: "Ai, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado?". Eu ficava assim, sabe. E aí eu descansei meu coração. Eu simplesmente descansei no Senhor, mas eu sei que eu fui chamada para algo. E no momento que o Senhor achar, eh, conveniente, na hora dele, ele vai me dizer, ele vai me falar, né. Mas uma coisa eu tenho muito clara, que eu vim para falar da palavra de Deus, vim para falar do amor dele, porque ele veio e muitas vezes o Pablo fala que quando a gente fica com a boca fechada, né, muitas pessoas estão morrendo lá. Por quê? Porque tem pessoas que a gente, eh, pode ajudar um abraço, o nosso comportamento, que nós já vemos, né, nós viemos conversando sobre isso. É, isso isso transforma as pessoas, assim, eles veem uma luz diferente em nós. E também fala que a luz, ela não pode ser escondida, né. Você pode até colocar uma lâmpada, na época dos meus pais tinha aquelas lamparina, e pode colocar embaixo da cama, mas você não consegue apagá-la, assim, não consegue escondê-la, aquela luz, né. Então nós somos essas pessoas. E eu vejo como o Senhor, uniu a gente aqui num propósito para falar da palavra dele, para um aprender com o outro, e e cada um tem um chamado, cada um tem um propósito de vida, e é isso que fala ao meu coração. É isso que chamou a minha atenção. Foi esses versículos, que o Senhor e depois da glória, né, depois que ele foi batizado, teve todo um festejo, né, uma glória, ele foi tentado. Então, muitas vezes também, nós estamos vivendo algo muito maravilhoso e a gente já é lógico que a gente não precisa, não estou generalizando, mas isso é o que tem falado no meu coração, que, eh, às vezes nós passamos por algo muito bom e depois vem a tentação. Então isso é natural. E é isso que chamou a minha atenção nesses versículos. Muito, muito bom, muito maravilhoso. Precisamos estar o tempo todo, né, firmado no Senhor. Esse é Sim. o Eu vejo que esse é a essência de tudo, sabe. E você falou de propósito. Eu acho muito interessante, porque a gente tem uma geração que vive caçando o propósito, né. Qual que é o meu propósito? O que que Deus quer de mim? O que que eu preciso fazer? Para onde eu preciso ir? Aí, busca campanhas, venha descobrir o seu propósito. Gente, eu vou fazer um negócio feio. Venha descobrir o seu propósito passando pelas 7 portas de não sei da onde. Conhece as propagandas? Venha receber a sua cura mergulhando no tanque não sei da onde. E isso começa a distribuir um espírito de engano por uma sede, que o seu propósito inicial é buscar ao Senhor, como um filho. Tá na palavra. Então a gente quer os propósitos, não tô criticando, mas a gente quer um propósito milagroso, sabe. "Ai, será que eu nasci para ser pastor ou mestre? Ou será que eu vou ter o dom de língua ou não? Qual que é o meu propósito? Qual que é?" Cara, o seu propósito, desde o momento que você se converte e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, tá em Mateus 28. "Ide e pregai o evangelho do reino a todas as nações, anunciando a eles tudo o que eu vos ensinei, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar esta mensagem, e depois mandando eles fazer o mesmo que vocês fizeram com eles." Esse é o principal propósito. Ide e pregai o evangelho. Todo cristão tem este propósito, só que é um propósito que poucos querem. Ninguém quer se levantar para pregar o evangelho. Por quê? Porque dá trabalho, você precisa conhecer o evangelho para você poder pregá-lo. A pessoa fala: "Ah, meu propósito é servir na igreja, eh,
participar da equipe de louvor, vou estar lá no palco aparecendo para todo mundo. Onde está o seu coração? Eu gosto muito veio agora em minha mente. Você sabia que o motorista do caminhão, do lixo, ser motorista, ele tem que passar uma semana na parte de trás? Ele tem que passar uma semana ali correndo atrás do caminhão, igual os outros caras. Para quê? Para que gere no coração dele o entendimento do que ele está fazendo com aqueles caras que estão ali atrás. Uau, quem te contou isso? Que massa! Então, tipo assim, o Fico evangelho imaginando, uma vez eu pensei, puxa, será que esse cara não tem dó? Espera aí, o cara não subiu. Então, o evangelho é a mesma coisa. O início de tudo é levar a palavra do reino. Analogia do entendimento, né? O cara fez isso aí bem colocado, isso que você disse aí do lixeiro lá, cara. Assim somos nós aqui, né? A gente vem, é igual você falou, cara, será que eu vou ser sacerdote? Será que eu vou ser pastor? Qual que é o meu propósito? Aqui a gente tá na mesma, a gente tem que ter a teoria, ler, estudar e aprender para ser algo que ninguém nasce sabendo, né? Então, E aí, É muito tá aqui. interessante que essa fala aí da Marisa me chamou a atenção, porque às vezes eu, né, falo de mim, fica calado, não fala. Hoje eu sou um pouquinho mais aberta, mas eu já fui muito fechada. E aí, porque por conta daquela luta de sempre querer tentar convencer as pessoas, eu aprendi com vocês que não sou eu que convenço. A minha missão é abrir a boca e falar. E deixar o Espírito Santo fazer o restante, né? É a mesma coisa que a oração pelo enfermo. Não sou eu quem curo. A minha missão é abrir a boca e pedir a cura ao Senhor. Então, isso ficou gritando dentro de mim. Eu cresci muito com isso depois que eu compreendi qual é realmente o meu propósito. Meu o seu propósito papel, né? o meu papel. O que eu tenho que simplesmente abrir a boca e fazer o que Jesus mandou. Só isso. Então, depois que eu descobri isso, eu comecei a descansar. Aquela angústia, aquela ansiedade em mim de ver as coisas acontecendo como num milagre, no dia do milagre. Falei, não, mas não sou eu quem faço milagre, gente. Peraí, vamos com calma. Tô até conseguindo levantar mais cedo, né, Elizabeth? Nossa, gente, o Éder estava orando agora, eu falei, esse cara é culpado de eu não conseguir dormir. Você sabe o que ele disse toda oração? Ele fala assim, incomoda as pessoas que não consigam dormir nesse horário e vem. Eu falei, misericórdia, é bem isso. Eu não tenho culpa nenhuma, não. Quem incomoda é o Espírito, não sou eu, não. Não, é o seu papel, você está fazendo o seu papel, só abrir a boca e orar. Aí pronto, aí Muito bom. acontece. Muito 10. Não, e sabe o que assim chama a atenção na sua fala, Eder? Porque eu pensava nisso ficava meio paranoica, como eu falei, por quê? Porque eu não tinha entendimento. Sim, eu E também. depois eu fui buscando entendimento na palavra, fui buscando, e o Senhor foi me mostrando. Então, muitas vezes a gente pensa coisas assim que não tem a ver com a palavra, porque a gente não lê, porque a gente não abre a palavra, a gente não busca, a gente não tem a intimidade, que é importante todo Eu dia, falo né? por mim, viu, Marisa? Eu falo que, assim, faltava esse incentivo para eu buscar mais. Porque sozinha a gente vem, dá um desânimo, e é difícil, né? Não é fácil. Quando você fala isso, Elizabeth, eu penso nos discípulos, né? Eles eram totalmente diferentes, Jesus mandou andar de 2, né? Você já Uhum. imaginou eu andar com uma pessoa totalmente diferente? Gente, eu fico quando eu li isso na palavra, eu falei: "Senhor, o Senhor fez de propósito". Tô entendendo agora por que o Senhor pediu para andar em comunhão, juntos ali, né? Porque sozinho realmente a gente vai só até um pedaço, na verdade a gente quase nem vai, né, a gente nem começa, pra ver como que existe a comunhão e é importante. Para que haja um tratamento, né?
para que haja uma cura. Às vezes aquela pessoa que você não gosta, ela está carregando algo que vai te curar, É, algo que vai normalmente é assim. algo que vai desbloquear em você, para que você possa avançar. A nossa vida, eu vejo assim, a nossa vida, ela tinha um amigo meu que falava assim que ele tinha um refrão, né? A gente até trabalhou um bom tempo em cima disso, que era chama vida esse rolê, que é a nossa vida, né? E um dos vídeos que ele tinha gravado na época, ele usou uma analogia que a nossa vida ela é igual a um videogame. Para quem joga, principalmente os videogames antigos, que você lutava, e aí você crescia para você chegar diante do chefão, né, do boss, e você vencer e passar de fase. E aí, perdeu mesmo. E aí, quando você passava de fase, você evoluía de nível. Então, por exemplo, você ganhava uma armadura, você ganhava qualquer outra coisa, mas o seu personagem evolui de nível. E aí ele continua lutando, e com isso ele vai evoluindo de nível para chegar no próximo chefão. E se você pula alguma fase, olha que massa isso, se você pula alguma fase, você vai chegar no chefão e não vai conseguir vencê-lo, porque você não estava preparado. Olha, Então a nossa vida é a mesma coisa. Se você quer mudar de nível espiritualmente, você precisa passar por algumas coisas. Então, então eu preciso passar por tudo que eu estou passando? que Nossa, às vezes haja compreensão do que realmente Deus quer de você. meu Deus. Então, muitas vezes a gente quer o quê? Pular de fase. A gente não quer passar por aquilo. Olha só, eu não quero passar por essa luta, mas eu quero a bênção, que é a recompensa do final dessa luta. Eu costumo dizer que pelo que a gente passa, ou é para a gente aprender ou é para a gente crescer. Então a gente está em constante crescimento e aprendizado. É isso aí. Verdade. O tempo todo. O tempo todo. Então, nós estamos sempre avançando, né? Como a Vanusa diz, a gente está sempre crescendo. E para que haja esse crescimento, você precisa passar de fase. Você precisa mudar de fase. Vou dar um exemplo. Eu queria... A pessoa fica lá. Eu queria tanto um dom do Espírito, vamos pôr o dom mais simples, né? Que é para edificação própria. Eu queria tanto o dom de língua. Mas você busca isso. Você ora por isso? Você estuda para isso? Você entende para que serve isso? Não. Então como que você quer isso? Mas eu queria ser um profeta. Legal. Você ora para isso? Você intercede para isso? Você estuda para isso? Você lê a Bíblia? Você vê o que passou os profetas? Você sabe o que significa ser um profeta? Você sabe que se você profetizar coisas erradas, você pode destruir uma pessoa? Então, você precisa ter sabedoria. Então, você precisa passar toda uma fase para você adquirir este nível. Então, tipo assim, a nossa vida espiritual, ela é assim. Por que que uns têm uma intimidade com Deus maior que a do outro? Por causa da caminhada que ele teve e você não. Eu costumo dizer assim, quando está acontecendo algo comigo, eu fico tipo analisando, tipo em espírito, assim, o que eu tenho que aprender com isso? É algo dentro de mim, assim, que fica, sabe, questionando. O que eu tenho que aprender? E o mais, assim, o mais interessante, que o Espírito Santo, ele te mostra. É algo, assim, que eu falo, uau, ele está em constante... Quando você tem uma intimidade, ele vai te mostrando por que que você tem que passar por isso. Ele vai te dando a direção. E quando eu aprendi isso, foi algo assim libertador, né? Muitas vezes assim, eu estava andando na rua, foi algo assim, eu até estava comentando um dia com a Neide, que foi algo assim, na minha vida muito importante, muito, porque eu passei por uma fase muito de aprendizado, assim, sabe? Foi uma fase muito difícil na minha vida. E
eu ficava triste, ficava angustiada, mas no mesmo momento, assim, eu sabia que era preciso passar por isso. E aí eu estava andando na rua, assim, e aí um dia eu estava, assim, muito, muito triste, e aí eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, ele falou assim: "Um dia você vai ser muito feliz". E aquilo, assim, eu olhei para trás, procurei aonde que estava, sabe, quem que estava falando comigo. E o engraçado que o Espírito Santo, ele sabe quando que você precisa ouvir, sabe. Ele sabe, assim, que você precisa ouvir aquilo para você continuar. Ele você vai tendo a você vai tendo os momentos difíceis, mas todo momento está ali com você, né, te dando alguns, que nem que diz que você tem que vigiar todo o tempo, porque ele é sensível e ele fala com você. Se você estiver sensível, ele vai falar com você e vai te ajudar a passar por aquela fase, aquele momento, né. E para estarmos sensível, precisamos buscá-lo, né? Precisamos ter intimidade. Sim, e o engraçado é que quando você está passando por um momento difícil, você começa a buscar mais, você busca mais, né. Então eu falo que os momentos difíceis eles são que nem fala que é para você ser moldado, né, para você ser quebrado e você ser refeito, é exatamente por isso. E nesse processo, é o momento que você mais tem intimidade. Agora eu vou falar um negócio: quer mudar de fase? Quer mudar de nível? Busca o Senhor o tempo todo. Quando a gente realmente, quando a gente está num momento difícil, num momento de luta, num momento de dificuldade, a gente busca o Senhor com tanto fervor, com tanta ânsia para que aquilo passe, para que aquilo se resolva. Mas você já parou para pensar que às vezes você não precisa passar por isso se você já tivesse essa intimidade? Porque Mas, o Éder, o interessante, assim, eu não sei, né, as outras pessoas, mas comigo, eu precisei passar por isso, porque hoje, eu não consigo, ficar distante, né, antes eu não entendia, mas hoje, eu sinto se eu ficar distante, eu sinto falta, eu fico né, então assim, eu precisei passar por esse momento, de quando você passa por essa fase de transformação, porque aí você sabe que você tem que buscar, né, para você como se eu estava comentando esses dias, é que nem você viver o primeiro amor, depois que você vive o primeiro amor, você não quer mais ficar longe, você não quer mais, se afastar, você quer estar em constante, né, voltando ao primeiro amor, mais ou menos assim, quer se dizer, né? mas você conseguiu entender o que eu quis dizer? Que muitas vezes Sim, entendi. precisamos realmente passar por isso que você falou. E eu garanto que a maioria passou. Às vezes passa por uma dificuldade onde você busca essa intimidade com o Senhor e você nunca mais sai de lá, entende? Mas o que eu quero dizer é que não precisa. Porque quando você já está em intimidade, quando você já está num nível mais próximo do Senhor, quando você lê sua palavra todos os dias, quando você ora todo dia, quando você jejua, quando você busca, quando você busca compreensão, quando você estuda a palavra, quando você tem sede do Senhor, quando essas dificuldades vêm, você fala, beleza, onde eu vou aprender? E agora, com que eu vou crescer através disso? Qual vida além da minha vai ser transformada com esta prova? Entende? Só que quando a gente não está tão próximo, quando a nossa busca, vou colocar assim, quando o nosso nível é superficial, quando a gente está andando apenas, só está com os pés molhados na água, né? Lembra, Ezequiel? Então, quando a gente é aquele crente domingueiro, quando a religiosidade ainda impera em nosso coração, quando a gente não busca a essência todos os dias, quando vem essa prova, a gente se fere. A gente fica assim, caraca, o que eu fiz? Por que o Senhor está permitindo isso? Não estou falando que é a situação de ninguém, tá? Mas às vezes acontece. E as pessoas, em vez de se buscar, elas começam a reclamar. E aí depois elas entendem e começam a buscar o Senhor. E quantas dessas também, muitas vezes, depois da prova, faz o quê? Volta
como o cachorro que come o próprio vômito. Ela tem uma experiência com o Senhor, ela cresce, ela vive algo sobrenatural. Aí começa a esfriar, começa a apostatazar, começa a se afastar e volta a comer o vômito. Por quê? Porque eu vou te falar bem a verdade. Na nossa vida é muito mais fácil ser um religioso domingueiro e viver o resto da semana sem buscar o Senhor do que buscá-lo todos os dias. Porque as provas virão, as tentações virão, mas a plenitude de estar na presença dele todos os dias não tem preço. Você ser um sacerdote real agora não tem preço. Você viver o reino de Deus, porque Jesus nos permite isso através dele, já, agora, não tem preço. Você não vai viver, olha isso, você não vai viver a eternidade com Jesus. Você já está vivendo a eternidade com Jesus. Depende só do seu posicionamento. Você já quer viver essa eternidade com Jesus? Ou você está esperando a sua morte ou então o arrebatamento para que você viva a eternidade com ele? É uma escolha. E a escolha é só sua. Então, muitas vezes, a gente precisa entender o quê? Somos eternos. Esse corpo aqui vai passar. Ou ele vai morrer, ou ele vai ser arrebatado, não sabemos. Mas ele vai passar. Porque a palavra fala, vamos supor que se não morramos e a gente for arrebatado, este corpo vai ser transformado num corpo imortal. Então, este corpo, de qualquer forma, vai passar. Mas a eternidade, a essência de sermos eternos, já existe em nós. E aí é a nossa escolha. A gente já está vivendo essa eternidade com Cristo, ou a gente está esperando algum momento, alguma luz, algo assim, para viver essa eternidade? Eu gostei muito Cara, eu ouvi uma analogia quarta-feira sobre intimidade, sobre estar conectado com o Senhor. Esse amigo meu, ele usou o exemplo da lâmpada. A lâmpada se você olhar para a lâmpada hoje, se ela estiver acesa, ela tem luz, não tem? Mas a luz é dela? A luz não vem dela. A luz vem da corrente elétrica onde ela está ligada. Se você tirar a lâmpada do plug dela ali, o que acontece? Ela apaga. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente se desconectar de Deus, o que acontece? A gente apaga, a gente se afasta. O espírito vai ficar, nós vamos ficando longe do Senhor. Só que sabe o que é mais interessante? Que se você prestar atenção e prestar bastante atenção ou filmar igual hoje nessas câmeras que dá um super slow, quando você desconecta essa lâmpada da energia, da corrente elétrica, ela não apaga imediatamente. Ainda há uma corrente passando dentro dela. E essa corrente ela vai acabando aos poucos. Então, por isso que muitas vezes nos afastamos do Senhor e nem percebemos. Por quê? Porque vamos nos afastando aos poucos. Então, voltando à ideia de quando a gente tem intimidade com o Senhor verdadeira todos os dias, buscamos, fazemos o que está em Mateus 6, entramos no nosso quarto, adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor. E é bem interessante, não entre no seu quarto para ter intimidade com Deus, para fazer como o fariseu, para se aparecer. Não, eu sou santo, vim buscar aqui o Senhor, porque olha só a minha vida, eu sou um impecável, eu não cometo erros, eu não tropeço. Ou então como o gentil, que é aquele que se põe diante do Senhor para ficar só suplicando e pedindo coisas. Precisamos aprender a entrar no nosso quarto e adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, fazer com que ele seja a nossa essência, adorá-lo e deixar e muitas vezes apenas ficar em silêncio e deixar que ele ministre aos nossos corações. Quantas vezes a nossa oração ela é tão barulhenta que a gente não consegue ouvir a Deus. Porque a gente só clama, reclama, pede. Ai, o Senhor é lindo, só isso. Precisamos aprender a ficar em silêncio. Eu já vi história de um pastor que falou: eu vou acordar todo dia, 3 horas da manhã, para buscar ao Senhor. Aí ele acordava 3 horas da manhã, ajoelhava e orava, em nome de Jesus também, levantava e ia embora. E ele passou um tempo fazendo isso, até que um dia ele ouviu uma voz. Ele falou:
Você quer uma intimidade comigo, um diálogo comigo, ou é um monólogo que só você fala e eu ouço? Mas quando a gente tem isso? Quando buscamos ter intimidade com Ele. Quando Deus começa a falar conosco? Quando a gente silencia o nosso coração. Quando Moisés sobe ao monte para receber as palavras do Senhor, a palavra diz que ele para diante da nuvem da glória do Senhor. E ali ele fica sozinho diante da nuvem, ele não entra por 6 dias, sozinho, em silêncio, e Deus do outro lado também em silêncio. Porque quando temos intimidade, uma amizade, a gente consegue ficar com a pessoa em silêncio. E ali Éder, tá? Isso já é meu. Eu vejo naquele momento ali Moisés limpando e silenciando o seu coração. E então no 7º dia Deus fala para Moisés: agora você pode entrar. Por quê? Porque tudo que estava na sua mente, no seu coração, sumiu. Agora é só você e eu. A gente consegue no nosso dia corrido, no nosso mundo high-tech, como diz os velhos, cheio de tecnologia, cheio de informação o tempo todo, silenciar e deixar Deus falar. Eu quero voltar um pouco na palavra ali, no versículo 17, quando Jesus fala: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Essa parte do reino de Deus está próximo, o reino dos céus, ela está em Daniel 2, no versículo 44. Está escrito bem assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Este reino despedaçará e consumirá todos estes outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então Jesus veio nos despertar para um reino que virá, um reino que será eterno e que não haverá mais outro. E então precisamos estar preparados para a volta do Messias, para que o seu reino seja colocado nesta terra. Mas, por aceitarmos a Ele e temos o Espírito dentro de nós, nós já vivemos o reino. Nós já podemos desfrutar deste reino. É como diz o Myles Morrow, já temos o passaporte do reino. Já temos a cidadania do reino celestial. Então a gente também, além de ter as obrigações desse reino já também, nós também podemos já em vida desfrutar também dos benefícios desse reino. Mas e aí? A gente sabe fazer isso? A gente sabe cumprir as leis deste reino para que a gente também possa receber os benefícios? A gente tem buscado e tem tido intimidade com o rei deste reino para que ele nos abençoe e nos dê os benefícios deste reino? A gente tem buscado esse reino ao ponto de termos a linguagem deste reino? Você lembra que Adão e Eva conversavam com o Senhor? Você lembra que Noé falou com o Senhor? Eu acredito que existia só uma língua. Não, eu acredito não, né? Tá na palavra, né? Que existia só um idioma. Existia só uma língua. E eu acredito que esse era a língua do Senhor e a língua dos anjos, essa língua que a gente hoje desconhece. Eu acredito que quando aconteceu lá a Babilônia, quando... Nossa, não consigo lembrar o nome dele. Começou a construir o arranha-céu dele e Deus vê aquilo e resolve separar os povos. Além dele dar nova língua para aqueles povos, para que haja essa separação, eu acredito que a língua original foi Eu tirada. acho que o nome dele começa com N, mas eu também esqueci. A língua dele foi tirada da terra. Então,
Então, quando a gente fala assim, línguas estranhas, quando a gente fala a língua dos anjos, como Paulo fala, né? De que adianta eu falar a língua dos anjos se eu não tiver amor? Então, eu acredito que era a língua inicial, era o que o Adão e Eva falavam, mas que no momento ali, naquele momento ali, foi tirado do homem e dado outras línguas, outros idiomas para que eles crescessem, né? Então precisamos voltar a ter essa identidade com o Senhor. Precisamos voltar a buscar o reino que já está em nós. E para isso precisa de arrependimento. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema na nossa vida, nós temos que ter discernimento, né, seu Éder? Discernimento do Espírito. Por quê? Porque ali no versículo 10 fala, Jesus falou, né, que mandou o diabo embora. Então existe um poder na nossa boca, nas nossas palavras. Então eu vejo assim que tem pessoas também que tem pessoas não, eu pensava assim, que eu passava por alguma situação e ficava naquilo. É como se eu ficasse num jipe e uma lama e ficava e não conseguia sair daquela lama, né? Então, mas espera aí, Deus está me treinando, Deus está somos um vaso, né? Deus é um oleiro, assim fala em Jeremias, né? Mas assim, nós temos que ter muito cuidado com essa parte de eu estou vivendo algo e é para me viver isso mesmo, e é para me passar por isso mesmo, e fica naquilo, e fica sofrendo. Mas espera aí, mas lá em João 10:10 fala, para que Jesus veio? Então, nós temos que pedir discernimento para o Senhor. Estamos passando por algo, né? Pedir discernimento para Ele. É um tratar do Senhor? É uma seta do inimigo? É para me usar minha boca e declarar? Não, eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas. A tua palavra diz, né? Então, eu vejo também que nós precisamos buscar o discernimento do Espírito. E nós vamos somente ter esse discernimento se nós tivermos intimidade, como o senhor já falou. Eu precisei compartilhar isso. Mas é isso mesmo. Exatamente isso. Precisamos buscar intimidade com o Senhor. E vou te falar bem a verdade. Tem um preço. Uhum. Tem um preço. E é um preço que às vezes as pessoas não querem pagar. E muitas vezes o preço é acordar 4 horas da manhã, acordar às 5 da manhã, fazer como o Davi. Lembra que Davi falava? Davi falava que acordava de madrugada para buscar ao Senhor. E Éder, aí que entra, será que aí entra aquele versículo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Aí tem eu vejo dois significados, né? Tanto nisso também, né? Porque todos nós somos chamados para adorar ao Senhor e para ter intimidade com Ele, né? Sim. Mas poucos são aqueles que resolvem fazer. Por isso que é o que a gente estava conversando ontem, por isso que a gente tem muita igreja inchada de pessoas, mas sem santificação e sem busca. Não posso de maneira alguma julgar ninguém que está lá dentro. Mas ao olhar do Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um. E outra, é muito fácil, de verdade, você saber quem é e quem não é pelos frutos. Entende? Então, muitas vezes, e aí quando você fala essa passagem, né, que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, também pode se trazer que a salvação ela veio para todos aqueles, né? Mas poucos a aceitarão. Poucos verdadeiramente a terão, né? E eu posso trazer também para uma outra visão mais calvinista na história, de que nem todos serão salvos, e isso já foi escolhido pelo Senhor. Mas eu acredito que a intimidade realmente, todos nós somos chamados para tê-la, mas poucos desejam, né? Poucos querem pagar o preço para ter essa intimidade com o Senhor.
Vou dar um exemplo. Nos momentos mais difíceis, não é nem a questão de dor e sofrimento, não. Vamos por um momento difícil aí. Esses dias estava super frio. Não é fácil levantar cedo e estar aqui para fazer uma leitura da palavra. E poucos foram que fizeram, entendeu? Então, tipo assim, e aí? Qual que é o preço do sacrifício que você tem feito? Não tô falando que isso aqui vai te levar a lugar nenhum, nem te santificar, nem te salvar, nem Até, até porque, né, Éder, quando você tem interesse em algo, você vai sacrificar-se para adquirir aquela coisa, não é? sim. E por que que A Deus é quando é para intimidade com Deus, então há muita tentação nesse meio aí, sabe? Há muito, assim, o inimigo trabalha muito nessa área. Eu tenho uma analogia bem pesada sobre isso, sabe? Uhum, Quando você tá apaixonado por alguém, você faz de tudo para estar com essa pessoa, não faz? de tudo. Atravessa um rio nadando, vai caminhando se você não tem como chegar lá, mas você faz de tudo para estar com esta pessoa. Se você não faz de tudo para estar com Deus, como você pode dizer que o ama e está apaixonado por ele? Uhum. Pedro, você me ama. Eu sempre falo isso pro meu netinho, quando às vezes eu quero chamá-lo para fazer o devocional, e ele fala: pera, vó, vou jogar mais um pouquinho, eu vou fazer mais. Eu falo para ele: Felipe, você ama Jesus? Eu amo. Felipe, você ama Jesus? Lembra que Jesus falou isso para Pedro? Ele fica me olhando, aí ele para e vê. Mas realmente precisamos buscar. Precisamos nos mostrar apaixonados. Eu costumo dizer assim, eu quero subir uma montanha, mas eu não levanto do meu sofá. Uhum, Como que eu vou subir essa montanha? uhum, Não, mas o Senhor vai me ajudar. Tá. Então vamos começar, vai até o pé dessa montanha. Comece por aí. Mas eu cheguei no pé da montanha e não vejo o Senhor para me ajudar. Comece a subir. Deus isso. precisa ver o seu esforço, a sua vontade de chegar ao topo. E aí, quando as suas energias se acabarem, aí o Senhor vai aparecer. E Mas tem gente que entra nessa parte e fala: não precisa mais de sacrifício. Você entendeu? Aí mistura tudo. aí a gente chama de hipergraça. Uhum. Até quando? Realmente, a gente não precisa mais do sacrifício para ser salvo. Mas e aí? É aquela velha história. Você está satisfeito só com a salvação? Ah, que absurdo, que heresia! Não, cara, tem muito mais além da salvação. Tem o gozo, né? A palavra tem muito mais. Não seja apenas salvo. Busque o reino. Busque viver em intimidade com o Pai. Ele é um pai amoroso que quer estar próximo de ti e falar contigo o tempo todo. E a gente quer o quê? Não, estou ocupado. Uhum. Quando eu precisar do pai, Aí vem a indagação: o que é mais importante para você? O que mais te importa? quando eu precisar do pai, eu busco ele. Meu Deus. Não é assim? Quando o filho está quebrado, endividado, não tem mais para onde fugir, aí ele vai buscar o pai. Uhum. Nossa vida é muito parecida. Agora pensa só, se eu sou um filho que já ando com meu pai, vejo ele todo dia, estou caminhando com ele, o que é dele é meu e o que é meu é dele. Eu não preciso mais buscá-lo no momento de dificuldade, porque no momento de dificuldade ele já vai estar caminhando comigo, de mão dada comigo, e a gente vai estar junto, passando pela dificuldade. Cara, Deus é muito bom. Glória a Deus. Gente, 6:30. Eu deixei prolongar assim, porque o próximo a gente já entra no Sermão do Monte, ele é bem grande e bem interessante de aprender as bem-aventuranças do Senhor. Amém. E aí a gente faz isso na segunda-feira, se assim Deus permitir. Amém. Fechou? Hoje eu não vou pedir não, hoje quem sentir no coração aí, fica à vontade para orar. Se ninguém orar, a gente vai ficar aqui até 7 horas esperando alguém orar, tá bom? Isso é bom.
Isso é muito quem nasceu nos corações. Senhor Deus, amado, soberano Pai, a Ti rendemos graças, ó Deus, por esta manhã. Por mais um dia, meu Deus, que o Senhor tem misericórdia de nós e nos coloca de pé, permitindo ter ar nos nossos pulmões e motivos de agradecer ao Senhor. Somos gratos pelo cuidado, somos gratos pelo zelo, somos gratos, ó Pai, até mesmo pelas lutas que achamos que passamos, porque em tudo, ó Pai, vemos que é o Senhor na permissão. Deus, te agradecemos por este momento, te agradecemos por esse transbordo. Aqui, Senhor, tem sido momento de uma edificação de outras vidas. E o Senhor tem se mostrado presente a todo momento, na direção, no abrir das nossas bocas. E queremos, ó Pai, estender essa bênção dessa manhã para o nosso dia hoje. Que venhamos ter um dia hoje dirigido e guiado por Ti, Espírito Santo. Que o Senhor venha estar no controle das nossas agendas, de maneira que tudo que venhamos fazer, aonde quer que nós venhamos estar, venha estar na presença do Senhor. Que haja dentro dos nossos corações esse desejo ardente de ter intimidade contigo. Porque sabemos, ó Pai, que Satanás, ele oferece aquilo que é as nossas fraquezas. Vemos isso com essa leitura. O diabo não ofereceu nada ao Senhor Jesus, além daquilo que aparentemente era o que ele precisava. Mas através da intimidade, na tua palavra, ele pôde resistir. Então, que venhamos ter intimidade, Senhor. Intimidade com o Senhor, intimidade com a tua palavra, para que quando passarmos, ó Deus, por esses desertos, venhamos resistir através da tua palavra. E assim sendo, ó Pai, subir de nível, ter mais intimidade e comunhão com o Senhor. Eu te agradeço por esse dia, te agradeço por esse momento, entregando tudo no controle e no cuidado do Senhor. Que venhamos ter sede da tua presença, sede do teu Espírito, que venhamos entender que o Senhor é algo presente em nós. Sim, meu Deus. Que o Senhor se faz presente na vida daqueles que o buscam ardentemente, com um desejo incessante. E que esse desejo venha estar latente dentro de cada um de nós. É o que eu te peço nessa manhã, e eu te agradeço por esse momento. Em nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Depois dessa oração, eu espero que Deus continue ministrando sobre a sua vida e que você possa cada vez mais ter sede da presença do Senhor e que você possa realmente ter entendido o que é o reino de Deus e que você possa buscar a essência deste reino. Se você curtiu, curte aí, compartilha, deixe um comentário. Se você gerou alguma dúvida sobre o que falamos, pergunte, não fique em silêncio, ou então vai buscar este conhecimento em outro lugar, mas não deixe de aprender sobre a mensagem do Senhor. E o meu convite sempre vai ser: venha estar conosco ao vivo. Você vai ser abençoado e também vai abençoar as nossas vidas. Então, que Deus possa continuar ministrando ao seu coração e que você seja ricamente transformado pela palavra do Senhor.